A marca está cada vez mais mexendo com as pessoas. É uma marca, obviamente, universal, que vai para todo canto, mas ela tem essa raiz, essa pegada da criatividade nordestina, né? Criação, né? Então, quando a gente foi desenvolver a marca, ela já tinha na cabeça a ideia de um elefante, porque o elefante representa essa coisa selvagem, essa coisa da força. É um tipo de coisa que eu gosto também, desenvolver marcas com uma ideia pré-estabelecida de um amigo, ou do próprio cliente. No caso, a Morgana, que já era bastante minha amiga. A Morgana, que é uma pessoa extremamente criativa, então não foi uma coisa difícil, a gente foi chegando e rapidamente eu consegui captar o que ela queria. Essa força que o nordestino tem, essa beleza, né, esse sol, essa coisa tropical que a gente tem, está no nosso DNA.